Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 3, por favor. Livro de Salmo. Nós vamos ler o Salmo de número 3. Nessa noite eu quero considerar com você o livro de Salmo, capítulo de número 3. Veja que a palavra do Senhor nos fala no Salmo de número 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Vamos orar, queridos, mesmo assentados. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor esse momento da meditação. E nós te pedimos, Espírito Santo, que tu possas falar ao coração de cada um de nós. Nesta hora, ó Deus, nós repreendemos toda a ação do diabo que se levanta para roubar e tirar essa palavra do nosso coração. Nós não aceitamos essa interferência e pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre sobre o nosso coração e mente a vontade, a revelação da tua palavra, a fim de que possamos sair daqui nessa noite consolados, fortalecidos e renovados na nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre confiança em Deus. A confiança é tudo, irmãos. Ninguém faz nada sem confiança. É ou não é verdade? Antigamente, quando a gente ia fazer um negócio, né, a confiança era alguma coisa tão sagrada, mas tão real no relacionamento das pessoas, que não havia assinatura de contrato. O que se fazia antigamente realizava-se na base da confiança. Havia um aperto de mão, havia uma palavra que era dada e o assunto estava encerrado. Não tinha cartório, registro, escritura. Já houve um tempo em que as pessoas tinham confiança uma nas outras. Inclusive era muito complicado voltar com a palavra dada atrás. E os antigos até diziam o seguinte: palavra dada, palavra cumprida. A minha palavra, alguns antigos diziam, não volta atrás. A gente ouviu isso muito. Agora preste atenção, este salmo trata da confiança que Davi tem no Senhor. Mas para que nós possamos entender a lição, as aplicações desse texto para o meu e para o seu coração, nós precisamos entender o que é que está acontecendo quando Davi escreve este salmo. Irmãos, preste atenção, este salmo de Davi, ele foi escrito quando ele enfrentava um tempo terrível, um tempo difícil. A crise pela qual Davi estava passando era uma das piores crises da existência humana e que qualquer pai, mãe ou qualquer homem pode experimentar. Essa crise que Davi está vivendo, quando ele escreve o Salmo de número 3, ela não foi gerada por uma pessoa estranha. A crise que ele está vivenciando não foi criada por um inimigo qualquer. Ele está vivendo uma crise muito grande porque o seu filho Absalão deu um golpe de estado em Israel. A Bíblia mostra que quando Davi, por exemplo, ele caiu em adultério com Betseba e mandou matar o marido dela, Urias, para poder ficar com aquela mulher,
ele foi perdoado por Deus por causa desse pecado, porque ele se arrependeu, mas Deus não removeu as consequências do seu pecado. E qual foi a consequência do seu pecado? A consequência do seu pecado foi que Deus, pela boca do profeta, disse a ele: a espada jamais se apartará da tua casa. E sabe o que acontece? Muitos anos depois de ser perdoado por Deus por este pecado de adultério, ele começa a experimentar as consequências daquele ato que ele havia cometido há muitos anos. O que acontece na sua casa? O seu filho mais velho, chamado Aminon, ele se encanta pela sua meia-irmã chamada Tamar, e ele então abusa da sua irmã, ele estrupa a sua irmã. E o seu irmão Absalão, irmão de sangue de Tamar e meio-irmão de Aminon, ele fica tão revoltado, ele fica tão irado com aquela situação, que ele mata o seu irmão, ele assassina a Aminon, e ele foge para a casa do seu avô, o rei de Gersu, fica lá 3 anos, e então depois de 3 anos, ele volta para Jerusalém, fica mais 2 anos em Jerusalém, sem ver a cara do seu pai, 5 anos sem se encontrar com o rei, e então aquilo tudo vai alimentando no coração dele um ódio, uma ira contra o seu pai. E então o que acontece? Absalão dá um golpe de estado em Israel, e quando Davi toma pé da situação, o negócio tinha ficado fora de controle. Absalão foi roubando o coração do povo, ele foi roubando o coração das pessoas, tirando do coração das pessoas a presença de Davi como rei de Israel, e as coisas então ficaram muito sérias para o lado de Davi, porque a essa altura Davi já é um homem velho, a essa altura Davi já é um homem com muitos anos de vida, ele já não tem a mesmo vigor, ele não tem a mesma juventude que ele tinha quando ele foi um campeão de Deus nos campos de batalha contra Golias, quando ele matou aquele urso e aquele leão. Davi agora já é um homem velho, Davi já é um homem cansado, Davi já tinha derramado muito sangue em batalha, Davi já não ia mais para a guerra com seus homens, porque a idade já havia chegado para ele, ele era uma pessoa muito importante para o seu povo. E agora, o que acontece? Para poupar a cidade de Jerusalém de um massacre, porque Absalão vem com um grande poder militar contra o seu pai, Davi, ele toma uma decisão para que Jerusalém não fosse destruída e o seu povo passasse ao fio da espada e fosse morto por Absalão. Davi foge de Jerusalém, isso está lá em 2 Samuel no capítulo 15, e ele então, Davi, quando foge de Jerusalém para salvar as pessoas e poupar a cidade, ele sai da cidade à noite, ele sai descalço, ele atravessa o vale de Cedron, ele sobe o monte das oliveiras e ele ruma para o deserto de Judá com aqueles homens que ainda lhe eram fiéis e que eram os seus guardas-costas, e entre eles haviam alguns valentes, e é provável que essa tenha sido a noite mais desafiadora de toda a história e de toda a vida do rei Davi, porque ele travava uma batalha que era uma batalha inglória, não haveria vencedores nessa guerra, porque se ele vencesse a guerra, significa que ele teria que matar o seu filho, e se ele perde a guerra, significa que ele seria morto por Absalão. Então, de todos os lados, o prejuízo era muito grande, fora todo o contexto de revolta, de guerra civil. No verso 1 desse salmo, Davi diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. A Bíblia diz, e Davi escreve, que ele sente agora na sua própria pele a dor da traição, porque não é apenas Absalão, seu filho, que o trai, que dá um golpe de estado em Israel, mas a Bíblia revela que o seu povo, aquele povo que viu Davi derrotar Golias, aquele povo que Davi conduziu em batalha durante muitos anos e teve vitória sobre os seus adversários, o seu povo vira as costas para Davi e segue Absalão na guerra contra o rei, e o rei agora vai experimentando uma situação que ele nunca tinha vivido. Ele está sendo desidratado política e militarmente por Absalão, e havia a cada dia uma notícia ruim chegava para ele, ao ponto de 2 Samuel 15, no verso 12 e 13, chegarem a dizer para ele o seguinte: tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue
decididamente a Absalão. O verso 2 desse salmo, Davi diz: são muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele. Não apenas o número de inimigos estavam crescendo, aumentando contra Davi, como ele diz aqui no verso 2, que as notícias sobre a guerra que estourou contra ele estava piorando, porque além dos inimigos de Davi crescerem e serem mais numerosos do que todos os homens que o acompanhavam de maneira fiel, ele ainda enfrenta aqueles comentários levianos de que Deus o havia desamparado. As pessoas estavam dizendo agora que nem mesmo Deus poderia livrá-lo da deposição do trono e da morte que se aproximava debaixo da espada de Absalão. No verso 3, Davi diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Meus amados, Davi é um cara extraordinário, é um camarada fantástico. A guerra tinha estourado contra ele, todo o povo decididamente estava contra ele. Um grupo pequeno de homens lhe eram fiéis, tudo conspirava contra a sua vida. Ele já estava idoso, ele estava enfrentando uma situação desafiadora, e ele diz aqui: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exalta a minha cabeça. Davi é um homem, amados irmãos e irmãs, governado não pelo sentimento, não pelo medo, não pela angústia dos problemas que estouravam contra ele. Ele não era controlado pelas circunstâncias que ele vivia, ele era controlado pela fé. A fé era a âncora da sua vida e da sua alma. E ele começa a dizer no verso 3 o seguinte: porém tu, Senhor, és o meu escudo. O que ele está dizendo é que os seus pés estavam no vale do aperto e da angústia, que ele podia estar cercado e desesperado por causa dos inimigos e da traição dos homens, mas o seu coração estava cheio de fé. Ele diz: porém tu, Senhor, é o meu escudo. No meio dessa tristeza, no meio dessa guerra, no meio de tantas coisas que são adversárias, o coração dele está cheio de fé. Seus adversários são muitos, são atrevidos, mas ele diz que o socorro que ele tem vem do Senhor. As vozes da terra estavam berrando nos seus ouvidos para assustá-lo, mas a fé firma o seu coração em Deus e o fortalece. Quando Davi escreve esse salmo, essa é a realidade que ele está vivenciando, a realidade de uma guerra que estourou contra ele, a realidade de um filho que o trai, a realidade de um povo que o abandona e segue decididamente Absalão contra Davi. Essa é a história quando ele escreve este salmo. Agora que você entendeu a história, vamos tirar as lições para a nossa vida. E quais são as lições que Davi nos ensina quando ele está sendo traído, quando ele está enfrentando a rebeldia do seu filho, quando o seu povo, que tantas vezes o aplaudiu e louvou a Deus pela sua vida e foi livre da mão do inimigo pela vida dele, e o abandona agora? No meio de toda essa situação, o que é que Davi ensina para mim e para você nesse salmo? Preste atenção. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que Deus é o nosso protetor. O verso 3, Davi diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Essa expressão, tu és o meu escudo, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis 15:1, quando o Senhor aparece a Abrão e o chama para ir para uma nova realidade, e Deus se apresenta a Abrão e diz a ele: eu sou o teu escudo. O que o salmista está dizendo é que eu posso ser o tipo de pessoa que não tem nenhuma ideia das suas lutas e dificuldades. A pessoa que está ao seu lado nessa noite,
ela pode não ter nenhuma noção das suas angústias e das suas aflições, mas o salmista diz que Deus é o seu protetor, é o nosso protetor. Ele conhece cada detalhe da sua e da minha vida, e os dardos inflamados do maligno serão apagados desse escudo que te guarda. A espada do inimigo não atingirá o teu peito, porque Deus é o seu protetor, é aquele que te coloca em segurança, longe do alcance do maligno, quando nós estamos aos seus pés. Davi diz que o Senhor é o meu e o seu escudo. Mas quantas vezes, quando um problema estoura contra a gente, quando as coisas começam a apertar contra mim e contra você, quantas vezes você já quis desistir, já quis abandonar a fé? Davi tinha tudo contra ele, seu filho contra ele, seu povo contra ele, foi traído pelos seus conselheiros, mas ele tinha um escudo inabalável, que era o Senhor. O Senhor é seu escudo, querido. Você pode estar vivendo dias difíceis, você pode estar passando dificuldade, creia nisso. Deus é o seu escudo, Ele é aquele que te defende, que te guarda, Ele é aquele que vai te conduzir por essas áreas tão desafiadoras, e você sairá lá na frente incólume, porque Deus é o nosso escudo. Em segundo lugar, este salmo nos diz que Deus também é a nossa glória. Deus não é apenas o nosso escudo. Davi diz que Deus é a nossa glória. No verso 3 ele diz: porém tu, Senhor, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Deus não é apenas o nosso escudo nos dias maus, mas Ele também é a nossa glória. Agora preste atenção, a glória de Davi não era o trono de Israel, nem mesmo a coroa ou as riquezas que ele possuía. A glória de Davi era a sua fé em Deus, a glória de Davi era a sua confiança em Cristo, a glória de Davi era a sua fé no Senhor. Ele poderia perder o palácio, mas Deus continuaria sendo a sua glória. Ele poderia perder a coroa, mas Deus continuaria sendo a sua glória. Ele poderia perder até mesmo a sua vida, mas Deus jamais deixaria de ser a sua glória, jamais deixaria de ser a sua maior riqueza. Será que Deus é a sua glória, querido? Você pode dizer o mesmo que Davi? Será que Deus é o bem mais precioso que você tem na vida? Se é porque você não tem dedicado a Ele o melhor do seu tempo, se Deus é a sua glória, por que você não dedica o melhor da sua vida, o melhor da sua energia, o melhor do seu serviço a Ele? O salmista diz aqui no verso 3: porém tu, Senhor, és a minha glória, és o que exalta a minha cabeça. Se Deus é a sua glória, dedique a Ele o melhor da sua vida, dedique a Ele o melhor do seu tempo, dedique a Ele o melhor que você tem, porque se Ele é a sua glória, então você está bem acompanhado. Davi ensina que os dias podem ser terríveis contra mim, contra você, que os dias podem ser desafiadores contra mim, contra você, mas se Deus é a minha glória, é a sua glória, nós estaremos na melhor companhia para passar por esses tempos difíceis, e esses dias difíceis não vão levar a nossa vida para o buraco. Em terceiro lugar, este salmo diz que Deus responde à oração do seu povo. No verso 4, Davi diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Preste atenção, o salmista está vivendo dias terríveis. Talvez você nunca tenha tido a experiência, e eu espero que você não tenha mesmo, a experiência de ter alguém te caçando para te matar. Não é uma boa experiência. Você ter alguém no seu encalço querendo tirar a sua vida. Era o que ele tinha. Ele tinha um filho querendo matá-lo, ele tinha o povo apoiando o filho que era rebelde, ele tinha os conselheiros que haviam traído. Mas olha o que ele diz no verso 4:
com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Aqui o salmista está falando do poder da oração na vida de uma pessoa como você e como eu. Ele fala do poder da oração. Não é exército, ele está dizendo aqui, mais poderoso do que um homem ou uma mulher de Deus prostrados sobre os seus joelhos. É pela oração que você e eu triunfamos nas batalhas e conquistamos vitória. Davi eleva a sua voz ao Senhor em oração, e o Senhor lhe responde, porque uma pessoa que ora, querido, preste atenção nisso, um homem que ora, uma mulher que ora, entende que Deus é soberano e que Ele governa todas as coisas, e que apesar dos dias serem desafiadores, o Senhor nunca te abandonará. Quando a pessoa passa por circunstâncias difíceis, quando nós passamos por tormentas, nós que oramos não murmuramos, nós que oramos suportamos a adversidade melhor, nós que oramos sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas para o nosso bem. Quando nós oramos, nós sabemos e somos ensinados pelo Senhor a lidar com situações difíceis. Você sabe por que as pessoas não sabem mais lidar com situações difíceis? Porque elas não oram. Davi tinha uma rebelião contra ele. Davi tinha o país contra ele, o filho contra ele, traindo. Mas agora ele ora, e ele diz, e ele afirma, e ele fala aqui: com a minha voz clamo ao Senhor, e eu tenho certeza que do seu santo monte Ele me responde. E você sabe o que aconteceu nessa história? Você acha que Deus respondeu a Davi ou não respondeu a Davi? Todos nós sabemos o final da história. Sabemos que com um exército pequeno ele vai para a batalha e ele vence, ele prevalece, e Deus o guarda, porque o Senhor ouve o clamor do seu servo. O Senhor ouve o seu e o meu clamor. O Senhor não diminui a nossa luta. O Senhor não facilita as coisas para mim e para você. Ele está comigo e com você na luta, na guerra, na tribulação, e nós vamos sair vitoriosos, porque Ele ouve a nossa oração. E quando nós oramos, o Senhor nos ensina a lidar com situações difíceis. Eu fico impressionado com as pessoas, porque hoje as pessoas não sabem lidar mais com situações difíceis. Elas se desesperam, elas se desestruturam, elas pensam em sumir na vida. Não, Davi diz algo diferente disso. Ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Em quarto lugar, este salmo nos diz que quando nós andamos com Deus, mesmo em dias difíceis, temos paz para dormir. Veja que coisa extraordinária Davi diz no verso 5. Ele diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Preste atenção, quando você e eu lemos esse salmo, a gente pensa que Davi estava assim, quem sabe, com uma dificuldadezinha, talvez ele, alguma preocupação boba. Preocupação boba. Você pensa, uma multidão de gente querendo a cabeça dele, o povo todo revoltado contra ele, porque Absalão envenenou o coração da nação contra um homem de Deus, que era o rei Davi. E agora, o que acontece com Davi? A noite chega, e ele vai dormir, e ele diz assim: deito-me e apago, eu durmo, chego até a roncar. Alguém falava assim: mas como pode? Como é que ele consegue dormir na hora dessa? Como é que a noite chega e ele dorme como uma criança, com tanto abacaxi para resolver, com tanta crise? Davi, querido, preste atenção, quando ele escreve esse salmo, quando ele escreve isso, deito-me e pego no sono, Davi não está no palácio quando ele diz isso.
Ele está numa tenda improvisada no deserto, e mesmo cercado de inimigos, com a maioria do seu povo rebelado contra ele, ele ainda consegue deitar e consegue dormir. Alguém só pode deitar e pegar no sono em circunstâncias tão desafiadoras se ele estiver no braço da fé. Muitas pessoas, pode ser o seu caso, muitas pessoas, por exemplo, elas não conseguem sequer deitar diante de uma preocupação mais forte. Você já viu? Você tem uma carreta de adubo para pagar, Tiago. Meu Deus, o dinheiro não entrou, como é que eu pago isso amanhã? Tiago nem consegue deitar para dormir, com a cabeça não para de trabalhar. Ele não tinha um caminhão de adubo não, ele tinha uma nação inteira querendo arrancar a cabeça dele, Tiago. E o cara deita e dorme. Um homem que consegue fazer isso no meio da guerra só tem uma razão: o coração dele, a alma dele está ancorada na fé em Cristo. Ele está diante de Deus. Muitas pessoas não conseguem sequer deitar diante de uma preocupação mais forte. Outros deitam, mas não conseguem dormir. Outros, quando dormem só na base de calmante, porque estão cheios de crises na alma, então precisam de calmantes. Outros, quando passam por lutas, deitam e dormem sem nenhuma vontade de acordar. Você já viu essa história? A pessoa vai dormir, não gostaria nem de acordar no outro dia. Está tudo ruim para o meu lado, a vida está uma desgraça, o pau está quebrando, eu nem sei o que fazer, eu quero dormir nem acordar. Davi, diz aqui, deitou numa cama improvisada, numa tenda improvisada, tendo as estrelas do céu como teto, e dormiu profundamente, no meio de tanta luta e dificuldade. Por quê, pastor? Porque a âncora da sua alma era a fé, a mão de Deus era o seu travesseiro. Tudo ao seu redor estava em crise, mas havia paz no coração de Davi. Por isso ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Querido, você pode passar por lutas, desafios, dificuldades, não perca o seu sono. Se a sua fé está em Cristo, você vai experimentar a vitória, você vai provar a vitória, você vai sair na frente vitorioso em nome de Jesus. Quanta gente não dorme mais à noite, quanta gente não consegue mais descansar à noite, quando está com problema, com dificuldade. Quando você tiver dificuldades, se a sua alma estiver ancorada na fé, você vai conseguir dormir, você vai conseguir descansar. Não estou dizendo que a gente não vai perder nenhuma noite de sono, todo mundo já perdeu, não é? É horrível, né? Eu também já perdi, poucas noites, mas já perdi. A cabeça da gente não desliga, você quer desligar, você quer parar de pensar no negócio, você não consegue, é terrível isso. Eu já experimentei isso uma vez ou duas na vida, é muito ruim. Você vê, 1 hora chega, 2 horas chega, 3 horas chega, 4 horas chega, 5 horas chega, e a sua cabeça não para de pensar. É muito ruim. Mas Davi, ele diz: deito-me e pego no sono. Mas tem uma razão: acordo porque o Senhor me sustenta. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te fortalece para a vitória é o Senhor. Em quinto lugar, este salmo nos diz que quando nós andamos com o Senhor, nós temos coragem para enfrentar o inimigo. Veja o que ele diz no verso 6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Quando a gente lê esse salmo sem conhecer a história, a gente acha que Davi está assim fazendo uma poesia, não é? Ele está escrevendo um salmo que vai ser uma música, e ele está dizendo assim: não tenho medo dos milhares. Não, irmãos,
não é uma poesia. Tem milhares de pessoas com armas atrás dele para matá-lo. Tem dezenas de homens valentes e corajosos que não recuam por nada, querendo arrancar cabeça, braço e perna de Davi. Davi era um guerreiro experiente. Ele já tinha lutado contra um urso e contra um leão. Ele já tinha derrubado o gigante Golias e já tinha também liderado o exército de Israel e conquistado vitória em meio a muitas batalhas. A sua coragem não era fruto da sua força, a sua coragem não era fruto das suas estratégias. Ele não tinha medo dos milhares que tomavam posição contra ele de todos os lados, porque o Senhor era com ele. E quando o apóstolo Paulo diz assim: se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O inferno inteiro, a multidão toda. Mas se o Senhor é com você, você vai prevalecer, você vai sobreviver, você vai passar, você vai escapulir, a vitória chegará para você em nome de Jesus. Davi sabia que a maioria das pessoas tinham seguido Absalão, havia milhares atrás dele para matá-lo, mas ele sabia também que Deus é o melhor remédio contra o medo. Deus é o melhor remédio contra o medo. E Davi, ele escreve esse salmo nessa hora dizendo assim, de maneira muito clara, para mim e para você: não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Vou atualizar o texto do salmo. Pode cair dentro que eu estou pronto. Não é porque eu sou forte, é porque o meu escudo é o Senhor, porque o meu Deus governa a minha vida. Em sexto lugar, eu já estou terminando, este salmo nos diz que quando o Senhor se levanta, escute isso, nós somos libertos. Ele diz aí no verso 7, eu até queria cantar essa música hoje, bem, mas não vou arriscar não, porque a gente não ensaiou. Mas aquela música que eu acho linda, antiga, lembra daquela música? Levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor. Lembra? Linda essa música, né? Está aqui, ó. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quando Deus se levanta, querido, os nossos inimigos caem por terra. Quando Deus se levanta, os planos dos nossos adversários são frustrados e a derrota deles é certa. Quando Deus se levanta, a terra treme, o mar se agita e os poderosos ficam perturbados. Quando Deus se levanta, as nossas orações são respondidas, o nosso socorro chega e nós somos libertos. Por isso vale a pena andar com o Senhor, por isso vale a pena ter relacionamento com Cristo, porque você e eu, no tempo da dificuldade, no tempo da angústia, no tempo da luta, podemos clamar: levanta-te, Senhor. E quando ele clama, levanta-te, Senhor, a expectativa que ele tem é que Deus se levantasse do seu trono e deliberasse para ele a salvação. E foi o que Deus fez. Davi escreve esse salmo não num dia bom. Ele escreve esse salmo não num tempo de tranquilidade. Ele escreve esse salmo não quando a brisa era suave e tranquila. Ele escreve esse salmo quando ele está no meio da fornalha de fogo, como os amigos de Daniel. E por último, em sétimo lugar, este salmo nos diz, e Davi fala, que ao Senhor pertence a salvação. No verso 8 ele diz assim: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi diz que a salvação pertence ao Senhor, é Ele quem planeja, é o Senhor que planeja e executa a salvação. A salvação, ela não é obra do esforço humano, a salvação, ela não se alcança por meio das obras. Muitas pessoas pensam que no dia do juízo final,
que no dia em que você for fazer acerto com Deus na eternidade, no dia em que nós formos fazer o acerto com Deus na eternidade, tem muita gente que pensa que Deus vai ter uma balança e que Deus vai colocar de um lado as obras más e as boas obras que nós praticamos, e a salvação da nossa vida para entrar na eternidade será o resultado da prevalecência das boas obras sobre as más. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que o Evangelho ensina. A salvação, ela não é fruto da minha e da sua obra. A salvação não consiste daquilo que nós fazemos para Deus, mas daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Para ser salvo, você e eu precisamos nos arrepender dos nossos pecados, temos de confessá-los e abandoná-los aos pés de Jesus. Para ser salvo, você tem que entender que só o sangue de Jesus apaga as minhas e as suas transgressões, só o sangue de Jesus nos purifica de toda e qualquer injustiça. Salvação é pela graça, salvação é dom de Deus, não é de obras, é crer em Jesus e no seu sacrifício por mim e por você na cruz do Calvário. Isso é salvação. E Davi diz: do Senhor é a salvação. E é verdade, irmãos, você e eu fomos salvos pela graça, não fizemos nada para merecê-la. Não há em mim nem em você nenhuma qualidade que atraia os olhos do Senhor, mas Ele, diz a Bíblia, nos amou quando nós andávamos em trevas, cegos, estávamos imundos pela prática do pecado. Ele nos amou e Ele então decidiu a salvar a vida do homem e da mulher, a minha e a sua vida. E Davi diz: a salvação do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Sabe o que ele experimentou? Davi experimentou a salvação do Senhor. Deus o livrou de todos os seus inimigos. Deus o restituiu ao trono de Israel. E Deus permitiu que ele visse seus descendentes assumirem o governo de Israel. Sabe por quê? Porque ele tinha consciência de onde vinha a sua salvação. A salvação do Senhor é a salvação. A sua salvação está nas mãos do Senhor. A sua vitória está nas mãos do Senhor. E é Ele que vai te colocar em um lugar seguro, apropriado. E aí Ele termina, e eu também, dizendo: e sobre o teu povo a tua bênção. Eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Que haja salvação para a sua casa, que haja salvação para a sua família, que haja a bênção de Deus sobre o seu trabalho, que haja graça e favor do Senhor sobre a sua descendência, que haja livramento de Deus para a sua alma, para a sua vida, para a sua saúde, que haja da parte de Deus salvação para todos os que você ama, que estão aqui, e aqueles que haverão de chegar à presença de Cristo pelas suas mãos. Que a bênção do Senhor seja sobre você também, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quando a gente lê os Salmos, por isso a gente ama tanto esse livro, porque ele fala de coisas que são muito reais na vida da gente. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a confessar a Deus os seus pecados. Hoje, primeiro domingo do mês, nós vamos participar da ceia do Senhor juntos. E é muito importante que você confesse a Deus os seus pecados. Pai querido, nós queremos nesse momento, ó Deus,
apresentar ao Senhor a vida do teu povo. Muitas vezes, como Davi, quando escreveu esse Salmo 3, nós também estamos cercados por adversários e milhares de situações se colocam contra a nossa vida, nos angustiando. Mas o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa glória, a nossa fortaleza. Por isso, ó Deus, aqueles que aqui entre nós nessa noite, aqueles que possam estar passando por dificuldades e desafios enormes, eu quero pedir ao Senhor que possa consolar, que o Senhor possa trazer o conforto e o consolo do teu Espírito, que o Senhor possa renovar a fé, o ânimo, a alegria da salvação em seu coração, para que possamos, com o auxílio do Senhor, vencer e superar os dias maus. Perdoa também a nossa falta, o nosso pecado, para que nós possamos também nesse momento nos aproximarmos da tua mesa com alegria e satisfação no coração. Nós oramos, confessando ao Senhor os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.